então dar continuidade às estruturas do sistema nervoso, vamos começar de onde a gente parou. Então, a gente estava nessa lâmina, que é a primeira lâmina que foi mostrada, que tem um corte de encéfalo inteiro. E vocês têm vários cortes de encéfalo, enfim, eu usei essa porque considerei a mais didática, e que tem uma série de coisas que a gente já viu em outras lâminas, como o cerebelo, o tronco encefálico, o plexo corióide do quarto ventrículo, enfim. E terminamos falando sobre o córtex cerebral, que foi esse daqui, né? Então, apenas para a gente ressintonizar, porque se a gente pegar o gancho da aula passada, a gente engrena para a próxima, vocês têm aqui, então, mais uma vez, o córtex cerebral, onde vocês têm 6 camadas, e por isso caracterizado como um isocórtex, né? Que é uma região de substância cinzenta, periférica, no cérebro, né, de vertebrados desenvolvidos, como no caso dos mamíferos, e isso, logicamente, inclui a espécie humana. A gente fala isso porque, de fato, o córtex cerebral de outros vertebrados nem sempre tem a mesma organização, então, aqui como a gente utiliza animais, né, que são mamíferos de maneira semelhante ao homem, tem a mesma estrutura básica. Lembrando aqui também a via mater, no revestimento mais interno e mais acolada à superfície do cérebro. E então temos de fora para dentro as 6 camadas, que aqui vocês estão vendo de lado, né? Aqui a parte superior e daqui a gente entra no córtex. Relembrando então a camada molecular, que tem esse neuróbio bastante abundante e poucos neurônios, de modo geral, seguida da camada granular externa, com neurônios multipolares estrelados e piramidais já misturados, e a terceira camada já apresentando um predomínio de neurônios piramidais e por isso chamada de piramidal externa, né? Seguida da camada que volta a apresentar neurônios de aspecto arredondado, ainda que sejam multipolares estrelados, caracterizando a camada granular interna, seguida da camada piramidal interna, onde a gente nota aqui deitadinhos com o dendrito apical voltado para a superfície e a base voltada para a substância branca, a camada piramidal interna, com os neurônios de Betz que se encontram, né, bastante nítidos e espalhados por essa quinta camada. E a última é a camada multiforme, ou plexiforme, apresentando uma espessura bem significativa também e com neurônios de diferentes tamanhos e tipos, né, a serem especificamente mais perceptíveis. Depois da 6ª camada, então, nós temos a substância branca, né, que é igual em outras partes do encéfalo, com o seu aspecto fibroso e eventualmente esponjoso por conta da remoção de partes da mielina, né? E núcleos visíveis, que são núcleos de células da glia, né, variáveis, né, como astrócitos, oligodendrócitos e microglia. Lembrando também, logicamente, não se esquecendo nunca de que substância cinzenta também tem núcleos menores, que ficam logicamente misturados em meio aos corpos celulares de neurônios, que são igualmente núcleos de células da glia, e prolongamentos de neurônios e células gliais formam um neurópilo, que é essa massa de aspecto uniforme e fibroso, né, aparentemente homogêneo, que é o conjunto de prolongamentos misturados, entremeados em uma trama tridimensional, sempre na substância cinzenta. E aí, então, além disso que a gente já viu, que a gente tem outras lâminas que a gente pode apenas referendar em função do que foi visto nisso, nessa lâmina também vocês vão encontrar, assim que vocês movimentam a lâmina, né, abaixo de um determinado ponto mais central da superfície do cérebro, onde vocês veem o córtex cerebral, vocês vão encontrar aqui, olha, uma outra área do cérebro. A gente ainda está em corte de cérebro e, infelizmente, aqui não tem como pegá-la totalmente, mas se eu movimentar, vocês vejam aqui, né, uma conformação em letra C, com a boca aberta para cima, que no caso aqui para a gente então está como letra U, né? E uma outra conformação, né, aqui maior até, né? Onde a gente também tem uma conformação em letra
letra C, né? Só que como se fosse o U de cabeça para baixo. Essa área corresponde à formação hipocampal. Esse C maior, né, que é mais externo, né, é correspondente ao que a gente chama de hipocampo ou corno de Ammon. E o corno de Ammon está intimamente associado a uma outra área, né, que é o girodenteado. Né? O girodenteado e o corno de Ammon formam essencialmente a formação hipocampal e que consiste numa área do cérebro que também apresenta uma conformação específica de córtex. Um tipo de córtex que tem tanto no girodenteado como no corno de Ammon, né, 3 camadas, né, contendo uma camada média com o predomínio dos corpos celulares de neurônios, né, e 2 camadas, uma externa e outra interna, onde os corpos de neurônios são bem menos abundantes e predominam os elementos fibrosos como axônios e dendritos. Então, vocês têm aqui a formação hipocampal, sendo que a letra C maior, que é essa mais externa, é o corno de Ammon. E o corno de Ammon, ele tem 3 camadas e, portanto, se configura como mais um exemplo de alocórtex, assim como o girodenteado também tem, né, 3 camadas, e ambas as áreas da formação hipocampal são também referidas como áreas de alocórtex, a semelhança do córtex cerebelar. Né? E aí nós vamos ver que aqui até ficou adequado para nós, porque vocês veem aqui a camada intermediária, que chama atenção, porque no corno de Ammon ou hipocampo é uma camada também de neurônios piramidais, neurônios multipolares piramidais. Né? A gente sempre até começa falando a aula de que neurônios piramidais são quase exclusivos do córtex cerebral, e aí fica todo mundo perguntando, né, por que quase exclusivo? E a quase exclusividade está aqui respondida por conta de também haver neurônios piramidais na camada intermediária do corno de Ammon. Vejam aqui que nessa posição a gente vê os neurônios, né, com a região apical voltada para a camada molecular, né, e a região basal voltada para a camada plexiforme ou multiforme. Existem os mesmos nomes, os nomes são basicamente os mesmos que a gente encontra no córtex cerebelar, né, como camada molecular, e também no córtex cerebral, camada multiforme ou plexiforme. Acaba sendo uma mistura, né, do que se vê no córtex cerebelar e no córtex cerebral. Então, aqui no corno de Ammon, né, com essas suas 3 camadas, camada molecular, camada de corpos celulares de neurônios, propriamente ditos, neurônios piramidais, e camada plexiforme e multiforme, né, essas 2 camadas mais interna e mais externa, com poucos neurônios, né, e predomínio de fibras, essencialmente, né, dão um tom então estrutural do hipocampo. De maneira semelhante, se a gente for aqui andar, a gente vai colocando os neurônios de cabeça para baixo em relação ao girodenteado e, né, por mais que a gente tente mostrar, nem sempre a configuração triangular dos neurônios piramidais vai ser percebida nitidamente, porque aqui eles estão bem aglomerados, enfim, né? Então essa configuração do neurônio piramidal, eventualmente a gente pode ver em alguns ou em outros nem tanto, né? Essa configuração de 3 camadas, como mais um tipo de isocórtex, a gente encontra aqui também no girodenteado. Né? Da mesma maneira, né, nós temos aqui a camada molecular, camada molecular, camada de corpos celulares de neurônios, que aqui no girodenteado são mais abundantes. Vejam, comparativamente, que no girodenteado a fileira de corpos celulares é comparativamente mais abundante do que a fileira de corpos de neurônios na camada intermediária do hipocampo ou do corno de Ammon. Vocês podem usar um termo ou outro, eu estou dizendo os 2, que é para efetivamente poderem ser usados. E a camada, então, de neurônios, camada intermediária, é uma camada mais
intensamente povoada, mais densamente agregada, né? E da mesma maneira separada por uma camada molecular e uma camada plexiforme, né? Então vocês têm aqui também mais uma configuração de alocórtex, né? Agora no giro denteado, que com o hipocampo ou corpo de Amon formam as porções principais da formação hipocampal, né? Também um tipo de organização de córtex mais internamente posicionada no cérebro. Okay? São áreas mais antigas filogeneticamente, por isso que foram suplantadas mais externamente pelo isocórtex à medida que foi havendo o desenvolvimento, né, dos vertebrados superiores. Isso tem uma explicação filogenética. E também nessa lâmina, voltando aqui para o aumento médio, eu acho que já mostrei, enfim, vocês vão encontrar áreas internas, né, de espaços que correspondem a regiões de ventrículos encefálicos. Aqui, por exemplo, a gente está num buraco, né, num grande espaço interno, né, que certamente é parte, em função de estarmos vendo córtex e área de substância branca associada, e esse espaço estar em meio a essa área de substância branca, certamente estamos visualizando uma parte de um dos ventrículos laterais, né, que é uma das cavidades encefálicas dentro de um hemisfério cerebral. Lembrando também aqui do revestimento ependimário, que toda a cavidade do sistema nervoso central tem, nesse caso é um ventrículo encefálico. O revestimento é formado pela camada única de células ependimárias, que me lembro já ter dito que vocês não veriam com tanta exuberância como nós vemos geralmente no canal ependimário, né? Então aqui geralmente nos ventrículos encefálicos as células se apresentam um pouco mais baixas, muito provavelmente por conta do artefato da técnica, que não preserva muito bem, né? E aqui diretamente sobreposta a essa camada de células ependimárias a uma típica área de substância branca, onde vocês veem fibras em sentidos de corte variáveis, eventualmente longitudinal, oblíquo ou transversal, e núcleos de células da glia, né? Então também nessa lâmina vocês vão encontrar espaços internos que correspondem aos ventrículos encefálicos, muito provavelmente pelo tamanho, né, pela posição a um dos ventrículos laterais. Alguns restinhos de plexo corióide podem ser vistos aqui, né? Nós vimos o quarto ventrículo foi mais bem preservado, aqui tem apenas alguns pequenos pedaços, enfim, coisa que a gente já viu e revê, né? Também nos ventrículos laterais. E nessa lâmina também, né, só apenas para constar, vocês têm muita área de substância branca, né, com fibras em disposição longitudinal ou transversal, inclusive em algumas áreas em fibras, vocês devem explorar sempre, né? Importante explorar. Olha lá aquela figurinha que a gente viu na aula, as fileirinhas de núcleos de oligodendrócitos formando a bainha de mielina, né? Parece grupo isógeno axial de cartilagem, né? Mas isso aí é bem comum de observar em áreas de substância branca, onde as fibras estão prioritariamente em corte longitudinal. Então, se vocês procurarem, vocês vão achar essas áreas assim, né? Mostrando algumas fileiras de núcleos que certamente são de oligodendrócitos, são núcleos menores, mais intensamente corados, mais heterocromáticos, formando certamente aí a bainha de mielina ao longo do trajeto das fibras mielínicas que estão passando por aí, né? E lembrando sempre que em área de substância branca de sistema de encéfalo, nós não temos aquela regularidade que vemos na substância branca da medula espinal. Olha aqui, ó, já saímos, temos uma área com fibras em corte prioritariamente longitudinal, e aqui fibras já em corte transversal, com aquele aspecto clássico, pontinho central com um círculo claro ao redor, né, em função da visualização da remoção da bainha de mielina, né, mais frequentemente, né, o que nem sempre se nota em cortes longitudinais. Você vê até esse esbranquiçamento aqui, ó, embranquecimento, melhor dizendo, aqui que certamente são áreas de remoção de mielina que acabam não configurando o trajeto todo da fibra, né, ao longo do seu eixo longitudinal. Tá? Então,
substância branca não vai faltar aí em cortes de cérebro. E outra lâmina interessante, e sem querer chover no molhado, mas o interesse é justamente a coloração, é a lâmina número 29, né, que está ali na sequência, né, eu estou projetando na medida da sequência anotada. E de novo temos aqui um corte de cérebro, né? Aí agora o córtex cerebral ficou para cá. Esse cérebro aqui está com o córtex cerebral, a lâmina anterior está bem mais bonita, embora em algumas áreas a gente consiga perceber, né, os neurônios de Betz ali, né, que são grandões e são mais bem perceptíveis. Olha lá, estão com a ponta agora virada lá para a janela, para a minha esquerda, né? Então aqui seria a camada granular interna, aqui a piramidal interna, né, com neurônios de Betz, né? Nessa lâmina em particular, vocês podem talvez não ter a mesma distinção melhor vista na lâmina anterior. Eventualmente pode-se ter também, isso depende do plano de corte. Mas o interessante dessa lâmina, embora a gente esteja mostrando aqui um campo bonitinho, né, também vocês vão encontrar formação hipocampal, aqui ó, o corno de Amon, mais externo, e o giro denteado, mais interno, né? O giro denteado é o C menor, o corno de Amon é o C maior. Está dando para perceber isso? Bem? É uma dica básica para facilitar vocês a encontrarem. Aí aqui a gente está no meião do ventrículo e olha aí que plexo coroide exuberante, né? Mais bonito impossível. Então vocês têm que verificar as lâminas, tem coisa melhor, tem coisa pior. A gente acabou de ver uma lâmina que tinha um córtex bacana, essa não tem um córtex nem tão bacana, a outra tinha uns fiapos de plexo corioide e essa tem um plexo corioide desse tamanho. Então essas coisas têm que ser consultadas, essas lâminas têm que ser visualizadas. Mas ainda não é o que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar é que vocês vão começar a encontrar aqui, ó, áreas de substância branca em tonalidade azulada. E essa tonalidade azulada é em função desta coloração que foi comentada nas primeiras aulas de tecido nervoso, que é a coloração do Kluver-Barreira. Essa coloração, ela é uma coloração até, não necessariamente, ela não é uma coloração de rotina, mas é uma coloração que foi feita a partir de duas colorações misturadas, que foram a coloração de início, que é a coloração que utiliza o corante, né, de violeta de Crésil, né, parecido com aquela violeta genciana, né, que a gente usava antigamente para feridinhas, e com outra coloração de fora fibras chamada de Luxol Fast Blue. E aí viram que dava jeito de juntar as duas colorações, e aí deu no Kluver-Barreira, que é a mistura dessas duas colorações que permite então a visualização das fibras mielínicas numa tonalidade em azul, né? Essa tonalidade em azul fora o que ainda se preservou da mielina nas fibras mielínicas, embora mesmo tenha havido uma remoção de parte dessa mielina. Então, essa lâmina, que é um encéfalo igual ao outro que eu mostrei anteriormente, nela foi feita uma coloração que mostra tanto a mielina, como também mostra os corpos celulares de neurônios, né, devidamente colorados em tonalidade arroxeada, né, em função de ter utilizado a violeta de Crésil, que é o corante usado sozinho na coloração de início, né, que leva o nome do descobridor justamente das áreas de retículo endoplasmático granular que fazem com que os corpos celulares de neurônios se colhem mais intensamente, né? Então, nessa lâmina vocês vão encontrar áreas de substância branca com essa tonalidade esverdeada, né? E também mostrando aqui, olha só, o cerebelo está bastante bonito, a substância branca do cerebelo, inclusive até vocês vão encontrar assim, olha, algumas manchas mais escuras ou menos azuis que detêm então corpos celulares de neurônios,
né? Como a gente vê ali, são áreas de substância cinzenta no meio da substância branca. Olha lá os corpos celulares de neurônios. Isso daí é um núcleo cerebelar. Qual é? Não sei, não sou capaz de dizer, né? Então, até porque os núcleos cerebelares só são definidos com base na anatomia, efetivamente, né? Então, em se sabendo a posição, tudo bem, mas assim a gente não tem como saber. E aí, então, vocês têm aí uma área de substância cinzenta com corpos celulares de neurônios, né? Alguns até meio esmaecidos aqui na coloração, outros mais dourados, mas isso certamente é um núcleo de corpos celulares de neurônios no meio da substância branca do cerebelo, então configurando um núcleo cerebelar, né? Dependendo do plano de corte, pode ser que se veja mais, pode ser que se veja menos. Fiquem atentos para essas variações, né? Aqui o plexo corióide do quarto ventrículo está também bem desenvolvido, também foi bem perto do plano de corte. Aqui é o final do cerebelo, né? Então, o cerebelo está aqui com os lóbulos cerebelares, as camadas do córtex cerebelar, molecular Purkinje granulosa, né? De fora para dentro. Aqui no eixo de cada lóbulo, a substância branca, né? Com a tonalidade azulada, dada pelo Luxol Fast Blue. E aí, conforme a gente progride para dentro, né? O eixo maior de substância branca, né? A gente acaba aqui com o cerebelo e cai dentro do quarto ventrículo, né? Entre o cerebelo e o tronco encefálico aqui embaixo, que é também, né? Uma profusão de feixes de fibras entremeados com núcleos de corpos celulares de neurônios, né? Em várias posições, né? Então, esse espaço aqui entre o cerebelo e o tronco encefálico, o cerebelo está aqui, o tronco encefálico está embaixo, provavelmente a ponte, né, no mesmo nível do cerebelo, e aqui de novo um plexo corióide no meio do quarto ventrículo, recordando então o plexo corióide, que é um conjunto de pregas conjuntivas, né? Aqui o conjuntivo até nem está muito exuberante, enfim, aqui a gente nota mais o epitélio do revestimento do plexo corióide, que é um epitélio simples cúbico derivado de células ependimárias, que se especializam no transporte de água e íons e produzem o líquido cerebroespinal, ou líquor, que é lançado aqui dentro dos ventrículos encefálicos. Aqui de novo, olha, o revestimento ependimário do quarto ventrículo, né? Também ali aparecendo com as células bem baixinhas, não muito bonitas, como a gente vê no canal central da medula espinal, tá? Então, nessa lâmina tem essas particularidades, é mais uma lâmina para ver, né? As lâminas seguintes estão anotadas, mas não vão me deter tanto, porque é mais do mesmo. São dois cérebros, são dois encéfalos na lâmina 32 e na lâmina 34, né? Estou pegando algumas das lâminas da coleção do neuro apenas, sem pegar todas. São cérebros grandes, né? Cérebros de coelho, e que tem também a mesma coisa, né? Que a gente já mostrou aqui, né? Então, olha aqui, o córtex cerebral ficou aqui do lado, a superfície do lado direito para mim, e as camadas, né, bem visualizadas, enfim, a outra lâmina que dá para a gente perceber bem a estrutura do córtex cerebral, lembrando, de novo, que os limites não serão nítidos, não queiram ver limites precisos, né, entre uma e outra camada do córtex. Lógico, a camada molecular, ela é fraquinha de neurônios, então quando passar isso, começa a vir um monte de neurônio. E a segunda é a granular externa, né? Da granular externa para a piramidal interna, fica difícil ver realmente onde termina uma, onde começa a outra. A gente estabelece um plano arbitrário, elas são mais ou menos da mesma espessura. Então, certamente, aqui, logo abaixo da molecular, é a granular externa. E um nível um pouco mais abaixo é a piramidal externa. Depois volta a aparecer células mais arredondadas, que são os neurônios multipolares estrelados. E aí é a granular interna. Para em seguida vermos os neurônios de Betz na quinta camada, que é a piramidal interna. E acabando com a multiforme ou plexiforme. Depois dela, né, rola substância branca. Né?
sem corpo celular de neurônio visível, só fibras e células da glia, né? Aí, então, dessa forma, vocês têm a distinção entre córtex e substância branca, tá? Então, nessas lâminas de cérebro, que são lâminas grandes, né, de animais maiores, melhor dizendo, aí também ó, plexo folioide, não está tão bonito como nas outras, né? E aí a gente tem que ter o bom senso, olha só, então ficou tão bem preservado aqui, né? A formação hipocampal está feinha aqui, olha, o hipocampo aqui está meio disforme, né? Aqui o giro denteado está pequenininho. Essas coisas vocês têm que perceber, né, conforme vocês consultem as lâminas, tá? Então as lâminas 32 e 34 são basicamente similares, não vou ficar me detendo nisso, a menos que alguém queira ver alguma coisa que não tenha sido entendido, vamos perguntar. E aí a gente vai mudando, né, para outros ares. Oi. Narciso. Quem chamou? Fala aí, quer ver alguma